Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é quinta-feira, 7 de novembro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. As contas externas da economia brasileira em 2013. Esse foi o tema tratado por uma pesquisa realizada por estudantes do curso de Economia da Unicinos. No programa de hoje, conheça os resultados desse estudo. No quadro Toque Conexão, Camila Keu fala sobre a história da Rádio Unicinos, que no mês de novembro comemora 18 anos de existência. Uma reportagem mostra como foi a edição especial do Clube do Livro, programa da Rádio TV Unicinos, que encerrou a temporada com a participação do escritor gaúcho Luiz Augusto Fischer. O evento faz parte das atividades da Semana da Comunicação da Unicinos. E tem ainda a previsão do tempo para sexta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Iores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O déficit em transações correntes, que é formado pela balança comercial, pelos serviços e pelas rendas, um dos principais indicadores das contas externas brasileiras, atingiu a marca inédita de 60 bilhões e 400 milhões de dólares de janeiro a setembro de 2013. Com isso, o déficit parcial deste ano já superou o resultado negativo registrado em todo o ano de 2012. E para falarmos mais sobre as contas externas da economia brasileira em 2013, que recebemos aqui no estúdio Divaneiro Triques, professor do curso de Economia da Unicinos, também com a gente Guilherme do Amaral Roglio e Jonas Herzog, que são alunos do curso e desenvolveram uma pesquisa sobre o tema. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Conexão. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor Divanildo, para a gente começar essa conversa, então, explica para a gente como são definidas as contas externas de um país. As externas são medidas pelo balanço de pagamento do país. E ele basicamente está dividido em grupos de contas. Então, você tem um grupo específico que é a conta de comércio, de produtos, de mercadorias entre países, né? E um outro grupo é dividido pelos serviços. Viagens internacionais, pagamento de juros, pagamento de fretes, enfim, todos os serviços que o país tem em relação a outro país. E há outro grande grupo de contas que você tem um movimento de capitais. É onde que o país recebe, então, moedas internacionais ou investimento externo direto que uma multinacional, por exemplo, faz num outro país. Então, basicamente, essa estrutura é composta da contas externa do país. Tá certo. E a gente quer saber agora do Jonas, como é que as exportações e importações brasileiras, elas têm evoluído no decorrer deste ano e quais são também os principais produtos comercializados? Bom, esse ano as exportações, considerando mensalmente, têm evoluído, né? Desde o início do ano, em janeiro, e as importações elas têm se mantido mais ou menos no mesmo patamar, mas agora começando uma trajetória de recuo. No início do ano, em janeiro, o total das exportações acumulou 15 bilhões de dólares, né? Enquanto as importações foram um valor de 20 bilhões de dólares. Daí agora, em setembro, as exportações já cresceram para 21 bilhões de dólares, aproximadamente, e enquanto as importações já caíram para 18,8 bilhões de dólares. Isso aí dá um valor de balanço comercial de superavitário de 2,1 bilhões de dólares. Mas, se a gente comparar desde o início do ano até agora, a balança comercial está deficitária em 1,6 bilhões de dólares. É importante comparar isso aí com o ano passado, né, quando o valor da balança comercial já agregava 15,7 bilhões de dólares de superávit. Então, quer dizer que está acontecendo um resultado mais restringido aí nesse ano. Bom, sobre os produtos, os principais produtos aí da pauta de exportações brasileiras são o minério de ferro, né, que representa 14% dos totais, enquanto a soja é o segundo, com 13% do total das exportações. E outros produtos importantes são as carnes, né, de frango e boi, os veículos e também os petróleo e derivados de petróleo. Passo agora a pergunta para o Guilherme, então, né? Quais foram os principais destinos das exportações e principais países de origem das importações? Bom, os principais destinos das exportações brasileiras foram para a China, cerca de 20%, Estados Unidos foram 10,35%, e a Argentina com 8,4%. Já as importações elas foram também pela China, 15,5%, Estados Unidos 14,9% e a Argentina também 7,1%. Os Estados Unidos há déficit nas transações, na balança comercial,
e nas outras duas há um superávit entre as relações comerciais entre os países. Sim. E, Jonas, como a desvalorização da taxa de câmbio tem afetado o saldo da balança comercial? Bom, a taxa de câmbio, ela exerce fator importante tanto nas exportações como nas importações. Para as importações, é um efeito que a gente conhece que fica mais caro para importar, né, quando a taxa está elevada. Já para as exportações, o efeito é o contrário, né? Quem quer comprar produtos que a gente exporte vai pagar mais barato quando a taxa estiver valorizada, né? Daí, então, o que aconteceu nesse primeiro semestre aí foi que os Estados Unidos reverteram a sua política monetária, ou seja, eles começaram a aumentar a sua taxa básica de juros. E deu o efeito que isso teve sobre o país foi que muitos capitais em dólar que estavam aplicados aqui começaram a migrar para os Estados Unidos de volta, e isso fez com que houvesse uma escassez de oferta aqui. E daí, então, isso faz com que a taxa de câmbio seja apreciada. Bom, dentro dessa perspectiva também acho que é importante a gente perguntar para o Guilherme qual foi então o impacto das contas de serviços no balanço de pagamentos, Guilherme? Bom, o impacto da balança de serviços foi de 34 bilhões de dólares, né? Que contribuíram com o déficit nas transações correntes, 60 bilhões. Os principais fatores foram os cartões de crédito, 7,1 bilhões, as viagens internacionais, né, o turismo, 14 bilhões, e os empréstimos de aluguéis de equipamentos, máquinas, né, que foram 11 bilhões de dólares, que contribuíram com esse déficit. Acho que também para facilitar um pouco também para a vida do telespectador e do ouvinte também, explicar um pouquinho, professor, como é que contas de serviços são essas, que balanços de pagamentos são esses também que a gente está conversando aqui? De valores tão absurdamente altos. Okay. Na verdade, quando ele fala em cartão de crédito, são aquelas compras que o brasileiro sai para o exterior e faz compra, por exemplo, nos Estados Unidos, Miami, enfim, que é famoso, do brasileiro que faz muita compra nos Estados Unidos. Então, essas compras se traduzem, né, nesse saldo deficitário da conta externa do país. Há uma outra conta que está sendo citada, que na verdade também os pagamentos de juros sobre a dívida externa do país também entra nessa questão. São várias contas, então, específicas, que se chama de conta de serviços. Então, viagens internacionais, quando se faz seguros para transportar mercadoria para um outro país, quando se paga frete de um navio, se usa uma bandeira internacional de um navio específico, então o país vai ter que pagar frete, ou o importador ou o exportador paga frete para aquele país proprietário daquele navio. Então, são vários serviços, né, que são prestados entre países, que você paga e recebe. E aí, no balanço de pagamento, você sempre faz a conta líquida. Então, se eu pago mais do que recebo, meu valor vai ser negativo. E se eu recebo mais do que pago, obviamente, o valor vai ser positivo naquela conta específica. Então, imaginamos assim, se tem mais brasileiros que vai fazer compra no exterior, do que americanos ou que pessoas estrangeiros que vêm para o Brasil, logicamente a nossa conta vai ser externa nesse sentido. E Jonas, explica para a gente o que são essas reservas internacionais e como é que elas têm evoluído também ao longo do ano. Bom, as reservas internacionais são os ativos em poder do Banco Central que resultaram de todos esses movimentos aí. O que compõe as reservas são basicamente títulos em posse do Banco Central, né? São também variações patrimoniais de ativos que o Banco Central possui e outros ativos, como, por exemplo, ouro ou depósitos à vista em outros países. E a variação das reservas esse ano tem caído um pouco, principalmente em função de que o Banco Central está atuando para tentar segurar a taxa de câmbio. E daí o que acontece? O Banco Central entra no mercado de câmbio, comprando e vendendo dólares, né, para tentar segurar o preço do câmbio, que é para nós o quanto se paga por $1 em reais. Né? E esse ano esse valor tem caído desde o início do ano, principalmente com as operações de swap do Banco Central, que já totalizam 5,8 bilhões de dólares. Bom, algo que geralmente também preocupa muitas pessoas é a dívida externa do país, né? Como é que está a dívida externa, então, do Brasil, Guilherme? Qual a relação com o risco país? Bom, a dívida externa brasileira ela está em 309 bilhões, né? E só que ela está, as reservas internacionais elas estão maiores, então não há tanta preocupação nesse momento.
Ela caiu desse período de julho até setembro 8,2 bilhões, né? Então teve uma diminuição na dívida externa. O risco país ele é um indicador medido pelo banco JP Morgan, né? Que faz a análise dos riscos dos países externos, dos outros países, né, em relação aos Estados Unidos, com os juros cobrados pelo Tesouro americano. Hoje, no início do ano, o Brasil estava a 150 pontos, que representa 1,5% acima dos juros de risco para o país que tomar um empréstimo. E só que desde junho vem acompanhando, então aumentou esses pontos a 230 e agora estabilizando em 220 pontos, dando 2,2% a mais de risco para quem quiser tomar recurso. Então, quem tomar recurso aqui no Brasil vai pagar 2,2% a mais. Bom, então a gente também quer saber agora, professor, antes de encerrar, quais são as perspectivas, então, do governo em relação às contas externas? Na verdade, se você olha na economia como um todo, você tem uma piora em relação a contas externas. Você percebeu que você teve uma redução forte no saldo da balança comercial, embora você tenha ainda a atração de capitais para o país, ainda é bastante elevada. Mas que isso acaba refletindo, inclusive, na própria taxa de câmbio. Você percebeu que, no período para cá, você teve uma desvalorização forte do real frente ao dólar, né? E isso, na verdade, que é essa expectativa de uma piora em termos de crescimento da economia, quer dizer, o crescimento que a economia teve não está sendo aquilo que foi previsto. Então, esses fatores acabam, digamos assim, tendo um pouco, digamos assim, até o risco do país aumentando, e aí tem essa sensação de uma certa piora ao longo do tempo das contas externas do país. Tá certo, professor. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês e pelas informações. Até a próxima. Ok, nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. No próximo bloco tem os detalhes da previsão do tempo. E você confere como foi a edição especial do Clube do Livro, programa da Rádio TV Unicinos, que contou com a participação do escritor gaúcho Luiz Augusto Fischer. O evento fez parte das atividades da Semana da Comunicação da Universidade. Não saia daí, a gente já volta.